Hoje eu quero terminar a série A Família de Deus, e eu queria hoje pensar algumas coisas com vocês sobre esta família de Deus. Primeiro eu te pergunto, quem é a família de Deus? Diga assim, nós, a igreja. Diga assim, a igreja, bem bonito, a igreja é a família espiritual de Deus. Então nós temos duas famílias, a nossa família terrena, que um dia vai terminar, e a família espiritual, que é a família de Deus, que nunca vai terminar. Diga para quem está do seu lado, assim, por gentileza, me ajuda nisso. Diga assim, olha, nós vamos morar para sempre juntos no céu. Diga isso é família. Diga para a pessoa, irmão, irmã, vou morar com você no céu. Nós somos da família de Deus, ok? Tá certo. Hoje eu quero pensar um pouco, e eu tenho desejado muito saber algumas coisas em relação a essa família que é a igreja. Como se compõe essa família, como ela se comporta, o que ela faz. Por esses anos viajando bastante, ficando muito fora da igreja, eu perdi um pouco, a noção de algumas coisas que acontecem no meio da própria igreja, no meio da família. Se seu pai era um viajante, você vai saber que a família de uma pessoa que viaja muito, ela passa algumas dificuldades ou tem algumas situações que às vezes o pai acaba nem ficando sabendo do que aconteceu. Isso aconteceu comigo, por estar muito fora. Muitas coisas que aconteciam dentro dessa casa eu não sabia. Não tinha noção muito clara. Agora eu estou procurando, através do atendimento pastoral, através de visitar pessoas nas suas casas, eu tenho separado tempo para fazer isso, e quero investir um pouco mais de tempo para cuidar bem da igreja, porque eu creio que essa é uma tarefa, uma responsabilidade que Deus deu a mim, os pastores. Então quero conhecer muito a igreja nesse tempo. E eu já tenho descoberto algumas coisas interessantes. Eu gostaria primeiro de situar esta família espiritual com parâmetro de uma família natural. Minha família e a sua família. É muito parecido a igreja com a família natural. Por exemplo, quando tem uma crise financeira, as famílias entram em dificuldades. Então, nós como famílias do Brasil, entendemos a dificuldade financeira. Quantos de vocês, estando empregado ou desempregado, mas quantos de vocês que têm responsabilidade financeira na sua casa, têm a impressão que o seu salário encolheu? Quem tem essa impressão que seu dinheiro encolheu? Isso é uma coisa bem natural para todos nós que administramos uma família. A igreja é a mesma coisa. Eu tenho a impressão que o dinheiro da igreja encolheu, porque nós também somos uma família, como a família natural. Quantos aqui têm na sua família a alegria de ter pessoas na idade de trabalhar? Todo mundo está trabalhando. Levanta a mão e diga graças a Deus. Bem alto, diga graças a Deus. Graças a Deus. Ter todo mundo trabalhando é uma maravilha. Porém, talvez algumas famílias nós tenhamos aqui, pelos dados estatísticos, sabemos que tem 11 milhões e 300 mil pessoas desempregadas no Brasil, e talvez alguém representando esse número pode fazer parte da sua família. Nós temos alguém aqui que tem membros da sua família desempregado? Levanta a mão para nós. Você tem alguém? Nós temos bastante gente, por isso que esses números são altos. Então, você está percebendo o paralelo que eu quero traçar entre a família de Deus e a família da terra. O meu tema hoje é uma família que trabalha. Repita, por favor, uma família que trabalha. Então vamos lá, vamos ler o texto de João 5, 17. Está escrito assim:
E Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vocês podem repetir, por favor? Vamos de novo, o ensaio ficou bonito. 1, 2, 3. E... quem é o pai de Jesus que ele está falando? Deus. Me faça uma pergunta, por favor, você, minha ovelha, me pergunte: Deus trabalha? Deus trabalha? Deus trabalha? Você já ouviu aquela frase, normalmente falada por pessoas que não conhecem Jesus, é claro: o dia que eu encontrar quem inventou o trabalho, eu mato. Alguém já ouviu essa frase? Eu te pergunto, quem inventou o trabalho? Foi Deus. Eu queria trazer essa concepção para vocês hoje de manhã. Foi Deus que inventou o trabalho. Então, Deus que inventou o trabalho, Ele disse para nós: vocês trabalhem e eu vou ficar parado. É isso? Não. A Bíblia diz que Deus trabalha também e trabalha até hoje. Deus é um trabalhador. Eu posso entender isso dentro da Bíblia. O trabalho não é uma consequência do pecado, como muitas pessoas pensam. Não é. O trabalho já existia antes do homem pecar. Não apenas Deus trabalhava, mas Ele deu a Adão, antes do pecado, também trabalho. Adão teve a responsabilidade, uma delas foi de dar nomes aos animais e às coisas. Então, Adão já trabalhava lá no jardim. O trabalho dignifica o homem. É bom trabalhar. Quantos aqui gostam de trabalhar? Eu gosto. Trabalhar é uma coisa boa. Agora, eu queria pensar, né, nessa ideia que nós temos, né, de trabalho. O contrário, né, de trabalho é o quê? O contrário de trabalhador é o quê? Preguiçoso. Preguiçoso. A preguiça é uma atitude condenada na Bíblia. Você nunca vai encontrar Deus olhando para um preguiçoso e elogiando a sua atividade de preguiça. Deus não se agrada da preguiça. Eu pergunto, na família natural, quantos de vocês gostariam que seus filhos se tornassem preguiçosos? Diga amém. Ou então diga: Deus me livre. Deus me livre. Nós não podemos imaginar ter filhos preguiçosos. Eu já conheci algumas famílias cujos filhos eram preguiçosos, mas é uma situação bem difícil. Ninguém quer ter filho preguiçoso numa família natural. Minha pergunta é: será que Deus, nosso Pai, será que Ele gostaria de ter filhos preguiçosos na sua família, sim ou não? Não, claro que não. Uma vez que Ele não aprecia a preguiça, Ele não é preguiçoso, Ele não gostaria de ter filhos também preguiçosos. A Bíblia contém em torno de 20 referências, mais ou menos por aí, que falam a respeito da preguiça ou do preguiçoso. E sempre, quando se refere a isso, condenando ou aconselhando a evitar. Provérbios 21, 25 diz assim. Provérbios 21, 25. O desejo do preguiçoso mata, porque suas mãos se recusam a trabalhar. É claro que no contexto, né, desses textos sagrados, o trabalho ainda era muito manual, não era um trabalho industrial, como nós podemos hoje. Nós não trabalhamos só com as mãos. Tem muitas pessoas que trabalham, né, com a cabeça, outros trabalham mais com os pés, mas nesse contexto, né, preguiçoso é diferente de quem não tem oportunidade de trabalhar ou está desempregado.
Nós não podemos confundir um desempregado com um preguiçoso. Eu já fiquei desempregado e eu não era preguiçoso, eu queria trabalhar, só não trabalhava porque não tinha oportunidade. Então, tome muito cuidado para não confundir desempregado com preguiçoso. Jesus era conhecido no meio em que vivia como carpinteiro, profissão herdada do seu pai terreno José. Vamos ver Marcos capítulo 6, verso 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e Simão? E não estão aqui conosco nossos irmãos e escandalizavam-se nele. Jesus trabalhava de quê mesmo? De carpinteiro. Jesus, na sua adolescência e quando jovem, antes de começar o ministério, ele era carpinteiro. Esta era a profissão de José, o pai de Jesus, e o trabalho que ele exercia. Uma outra coisa que eu já queria deixar bem claro para vocês, o trabalho não é uma maldição do pecado. A Bíblia apresenta Deus, o Criador do mundo, como um trabalhador. Salmo 8, verso 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Quem criou os céus e as estrelas foi? Deus, obra das suas mãos. Quando Deus criou o mundo, lá no livro de Gênesis, capítulo 2, diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra, diga assim, a obra. Obra fala de quê? Obra fala de trabalho. Tendo acabado a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o dia sétimo e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Tudo, eu gosto de ver esse texto, Deus trabalhou e Deus descansou. Diga assim, trabalhar e descansar. Isso é muito importante, isso é uma ordem que nós precisamos observar. Tudo que é edificado sobre a terra, para o bem ou para o mal do ser humano, sempre será feito por meio de trabalho. Por exemplo, tem alguma coisa ruim nesse mundo que é feito por meio de trabalho? O que, por exemplo? Me ajuda aí, o que foi? Bomba atômica, meu Deus. Bomba atômica. Parece meu avô falando, meu avô que falava em bomba atômica. Brincadeira. Por exemplo, uma coisa que a gente, assim que eu penso, tudo isso é verdade que vocês falaram. Mas a venda de drogas é um trabalho pesado para muita gente. Não é um trabalho fácil para muita gente. Eles põem a vida em risco, eles trabalham, entendeu? Você já viu quando descobrem local onde eles preparam a droga, aqueles papelotes, tem gente que trabalha. Parece que tem, eles chamam balança de precisão. Eu não sei por que precisão, mas deve ser um negócio bem pesado, bem milimetricamente, com muitos detalhes. Então, eles trabalham. Por exemplo, a ferramenta deles, vocês viram agora... Eu acho que foi essa semana, eu não vi direito, mas eu vi alguma coisa daquele assalto a uma empresa de carro forte que eles tentaram fazer. Aquilo lá dá trabalho, aquela vez que eles levaram aquele caminhão para destruir aquela parede, tudo isso, colocar bombas em terminais do banco, tudo isso é trabalho que algumas pessoas fazem. Então você pode usar o trabalho para o mal. E nós vemos muita gente usando o trabalho para o mal. E eu e você vamos usar o nosso trabalho para o bem. Existe um grande perigo na ociosidade espiritual. Diga ociosidade espiritual. O que é ociosidade espiritual em português? Traduz para mim.
Ociosidade espiritual é você não trabalhar no reino espiritual ou na família espiritual. Ela pode ser tão destrutiva quanto a preguiça com respeito ao trabalho para sobrevivência na terra. Deixa eu conferir sua fé para ver se vai dar certo isso aqui. Você está acompanhando o raciocínio. Por que a gente trabalha na família natural? Por que a gente trabalha? Me ajuda aí. Por que você trabalha? Nós trabalhamos para ganhar um salário. Estou certo ou errado? Então repita bem forte, eu trabalho para ganhar um salário. Por isso que nós trabalhamos, para ganhar uma recompensa para sustentar a nossa família. Por que você desconta a previdência social todo mês? Para quê? Para se aposentar. Aposentar para quê? Para parar de trabalhar e receber sustento para a sua família. Quantas pessoas nós temos aqui que recebem sustento da sua família assim? Só para me ver onde está o pessoal. É uma bênção, ok? Então, nós trabalhamos para receber uma recompensa. O preguiçoso não trabalha, mas ele não recebe recompensa. Por que você acorda cedo todo dia para ir para aquele mesmo lugar e trabalhar? Porque você espera no final do mês ter uma recompensa. Por isso que você trabalha. Quantos voltariam todo dia naquela empresa se você soubesse que no final do mês você não vai receber nada? Quantos voltariam lá? Eu não voltaria. Porque preciso do salário para sustentar a minha família. Por isso que nós trabalhamos por um salário, uma recompensa. Vamos lá, só os trabalhadores, diga assim, eu trabalho por uma recompensa. Isso é família natural. Agora deixa eu perguntar, quantos de vocês acreditam que na família espiritual também existe recompensa? Levanta a sua mão, bem alto. Se existe recompensa na família espiritual, é natural que seja também necessário trabalhar. E a gente pode estar ocioso na família espiritual. Deixa eu ver com você os resultados da preguiça. Quem já foi preguiçoso vai se identificar com essa palavra. Se você nunca foi preguiçoso, você não vai entender o que eu estou falando, tá ok? Espero que a maior parte não entenda, ninguém vai entender. Primeiro, a preguiça gera ociosidade. O que é ociosidade? Não fazer nada. Seu trabalho é não fazer nada. Você acorda, fica lá, né? Acorda às 11h30 da manhã. Um jovem, né, preguiçoso, acorda, espreguiça. Mãe, está pronto o almoço. Aí, né, aquelas pantufonas e tal. É muito interessante essa geração de agora. A minha geração, a gente queria fazer logo 18 anos para sair trabalhar e ter a vida sustentada por si mesmo. Ter sua casa. Mas muitos dessa geração, eles têm um pouco dessa coisa, né? Ociosidade, falta de objetivo. Ele acorda, não tem o que fazer, almoça, assiste um pouco de televisão, dorme de novo, dá uma voltinha no shopping, volta. Falta de objetivo. Atrofia a mente e o corpo. Não gera recompensa. Provérbios 21:11 diz assim, o preguiçoso deixa de assar a sua caça, ele não se dá o trabalho de fazer churrasco. Preguiçoso não faz churrasco, é isso que a Bíblia diz, tá bom? Então, brincadeira, você devia ter rido dessa tão criativa. Preguiçoso, isso é verdade nas famílias. Todo preguiçoso é um peso para a sua família. É pesado, pode ser magrinho, mas fica pesado, difícil, porque ele não trabalha, ele depende, porque todo mundo tem que comer e vestir, e aí se ele não trabalha, alguém tem que fazer isso por ele. Então o preguiçoso se torna um peso para os outros. Por exemplo, um genro preguiçoso, graças a Deus eu não tenho, mas genro preguiçoso, tá os dois ali. Genro preguiçoso é um peso para a família. Espero que você não tenha passado por isso. Mas genro preguiçoso é um peso para a família. Entendeu?
Nora preguiçosa também. Neto preguiçoso nem se fala, né? Torna um peso para os outros. Impede o surgimento de novos profissionais, novos projetos, novas famílias, novas igrejas. Quanta coisa deixa de surgir por causa da preguiça. A preguiça é um mal que não deve ser desejado por nenhum de nós. Eu não gostaria de ter, né, genro preguiçoso, não tenho, não vou ter. Não tenho filhas preguiçosas, não tenho. E não gostaria de ter netos preguiçosos, não gostaria. Porque tudo isso é um peso para a família. Agora, o trabalho está no DNA dos filhos de Deus. E já passou tudo isso. Aí. Leia para mim isso, por favor. 1, 2, 3. Partindo do pressuposto que Deus trabalha, quando Ele nos criou, Ele passou para nós também o DNA do trabalho. Eu sou filho de um homem trabalhador, de uma mulher trabalhadeira, graças a Deus. Quantos podem repetir isso? Diga, eu sou filho de um homem e de uma mulher trabalhadeira, graças a Deus. Não, mas fala bem bonito. 1, 2, 3. Eu sou filho de um homem trabalhador. Eu sou filho de um homem trabalhador na roça. Meu pai acordava às 5h30, 6 horas da manhã, 7 horas, desde 6, 7 anos eu já estava na roça com meu pai. Eu sou filho de um homem trabalhador. Meu pai nunca foi rico, meu pai nunca teve dinheiro, mas meu pai sempre foi trabalhador. Quando saiu da roça, foi para a cidade. Meu pai trabalhou de vigilante por muitos anos e minha mãe de empregada doméstica. Eu tenho honra de dizer que meus pais foram trabalhadores. Eu tenho honra de dizer que meus pais foram trabalhadores. E eu conheço, né, os pais de muitos aqui que são ou foram homens e mulheres trabalhadores. Isso é honroso da parte de Deus. Então, nós recebemos o DNA do trabalho, né? Isso é muito lindo. Uma família que tem o DNA do trabalho. Diga assim, uma família, bem bonita, uma família que tem o DNA do trabalho. Agora eu quero ajudar vocês a entender uma coisa aqui, também pensando numa igreja que tem o DNA do trabalho. Pena que a Olivia está dormindo, então não vai dar certo. Tem alguma criança pequenininha aqui? Alguém tem criança pequena aqui? Tem o seu filhinho, vem cá. Isso, pode ser. Vem aqui, isso é um milagre. Vem cá. Como é que é o nome dele? O Mateus. Sobe aqui em cima. O Mateus. O Mateus, ele é criado por Deus, então ele já tem o DNA do trabalho. Ele está numa família, né, de trabalhadores. Quantos anos tem o Mateus? 1 ano e 11 meses. Vem cá, vem cá. Isso, Mateus. Qual é o trabalho de uma criança? Ela tem trabalho? Tem trabalho? O Mateus já tem trabalho, porque todo ser humano que nasce com DNA do trabalho. Qual é o trabalho? É ocupação, entenda isso. Ocupação. Qual é a ocupação atualmente do Mateus? O que é que o Mateus faz? Ocupação é aquilo que você faz, isso é seu trabalho. O que é que o Mateus faz? Mateus brinca, isso é o trabalho dele. O Mateus brinca, é o trabalho dele, brincar. Uma criança, quando está brincando, ela está executando a sua tarefa. O que mais que o Mateus faz? Nem vou falar isso. Ele falou que o Mateus faz bagunça. É o trabalho de uma criança. Sobe no sofá, pula. Isso, né, joga as panelas no chão e a mãe tem que corrigir. Tudo isso, trabalho de uma criança. Come bastante. Esse é o trabalho dele, comer. Dorme.
bastante? O trabalho dele. Esse menino já está na escola? Não estou falando de escola, escola de estudar. Não, escola. Não está estudando o menino com 1 ano e 4 meses? Não estuda? Vai crescer as orelhas se não pôr logo na escola. É trabalho do Mateus estudar? Não. Qual é o trabalho dele? Brincar, comer, dormir, fazer bagunça. Encher as fraldas de vez em quando. É o trabalho dele. Obrigado. É o trabalho do Mateus. É isso que ele faz. Quando eu vejo uma criança fazendo isso, está normal. É o trabalho dela. Eu tenho alguma criança aqui com 8, 10 anos? Tem alguém aqui com 8, 10 anos? Vem cá, vem com a sua mãe para você não ficar com vergonha. Isso, vem cá, me ajuda aqui. Já é diferente, Mateus tem 1 ano e 4 meses. Agora vamos ver o nosso próximo personagem, fazendo parte de uma família normal. Como é o nome dele? Eduardo, sobe aqui perto de mim, Eduardo. Eduardo, quantos anos tem o Eduardo? 10 anos. 10 anos. O Eduardo, criado por Deus, também tem um DNA de trabalho, espero estar numa família que... Vem cá, Eduardo, vem cá. Vou dar o microfone para você pregar. Ok. Trabalho é a sua ocupação, aquilo que você faz. Como é seu nome? Marta, o que o Eduardo faz? O Eduardo estuda. Estuda. Opa, Mateus não estudava. Eduardo agora estuda. Está correto a ocupação dele, com a idade dele? Está correto. O Eduardo estuda. O que mais que ele faz? Ele brinca. De que você gosta de brincar, Eduardo? Esconde. Você gosta de brincar de esconde-esconde? Criança saudável. É interessante como tem adulto querendo brincar de esconde-esconde. Já passou o tempo, mas eles acham que pode continuar brincando de esconde-esconde. Esse é o tempo de brincar. Quem aqui brincou de esconde-esconde, hein? É muito legal. Eu gosto de ser magrinho porque eu brincava atrás de qualquer coisa, eu escondia. Eu tinha um primo gordinho que a gente sempre achava ele logo ficava um pedaço de fora. Entendeu? Então tem algumas vantagens. Então, ele brinca. Não é verdade, né? Come, dorme, assiste televisão, joga videogame. É normal de uma criança. Está normal? Esse é o trabalho dele. Ok? Está certo? Está feliz, mãe? Graças a Deus. Está feliz. Deus abençoe você. Bonitinho, né? Ok, obrigado. 10 anos. Agora vamos para um jovenzinho de 15 a 18 anos. Tem alguém aqui com 15 ou 18 anos? Serve, você serve. Com 20 também serve. Tem cara de 18, né? 16, vem cá. Mamãe já não vem junto, porque não está aqui. Né? E é diferente. É diferente do Mateus, né? Um jovem, Cleison. Qual é o trabalho de um jovem de 18 anos? Você, por favor, qual é o trabalho de um jovem de 18 anos? Me fale. Vamos lá. Brincar de carrinho? Não. Não é mais, passou. Imagina o Cleison aqui. Não fica legal. Então, essa fase já não caracteriza mais o trabalho. Entendeu? Não caracteriza mais. Qual é a característica do trabalho de um jovem de 18 anos? Característica de um jovem de 18 anos. A principal, talvez, qual é? Estudar. Estudar. Esse é o trabalho de um jovem de 18 anos. Preparar para o vestibular, né? Estudar. Você está estudando? Amém, graças a Deus, salvou. Estudar. Está muito correto a filosofia do Brasil, né? A ação social do governo de não querer que crianças trabalhem. Porque o trabalho das crianças é prioritariamente estudar. Um adolescente precisa concentrar em estudar. Agora, um jovem de 18 anos, então, ele precisa, a prioridade é estudar.
que mais que um jovem de 18 anos deve ser caracterizado por sua ocupação? Trabalhar. Já não pode ficar em casa só comendo. Já precisa... Você trabalha também, Cleison? Você trabalha com o quê? Dá aula de música e está fazendo faculdade de quê? Arquitetura e urbanismo. Está do jeito que Deus gosta. Tem o DNA do trabalho. Está certo? Um jovem de 18 anos deve ocupar a vida assim. As outras coisas eu falo depois, vai sentar logo, viu? Esse é o trabalho de um jovem de 18 anos. Agora, eu queria que um homem de 35 anos, 35 a 40 anos, mais ou menos nessa faixa, quem pode me ajudar aqui? Isso, vem cá você, 35. A mãe não precisa vir junto, pode vir sozinho. Agora vamos pensar a ocupação de um homem de 35 a 40 anos. Trabalho numa família normal. Sua esposa está lá, mas eu só estou fazendo brincadeira com a mãe. Sei que sua esposa está lá. Um homem de 35 anos, qual deve ser a ocupação dele? Brincar? A ocupação principal desse homem é estudar? Tem tantos problemas na nossa sociedade, porque pessoas não estudaram no tempo certo e depois tem que estudar quando não é mais tempo de estudar. Isso causa muitos problemas. Problemas de adultério, tantas mulheres foram para a faculdade depois dos 30 anos, e aí se envolve em casos. A imoralidade é impressionante na vida de tanta gente que vai para a faculdade num tempo fora que devia estar e faz coisa muito errada. Isso não é todo mundo, mas tem acontecido muito, muito, muito. Um homem de 35 anos precisa priorizar o trabalho. Você trabalha? O que você faz? Eu sou vendedor, representante comercial. Vendedor. Trabalha e ele diz, trabalha bastante. Estuda? Não. Já estudou? Que bom. Trabalha bastante. Tem filhos? Dá trabalho cuidar de filho? Dá. Esse é o tempo de estar cuidando de filhos. Trabalha e cuida da família. Isso é uma família normal. Obrigado, Deus te abençoe. Agora eu queria uma pessoa de 70 anos, 65, 90, 110. Quem pode vir aqui? Quem pode vir? Não, tia Rose, você é demais, então não vai dar certo. Vem você, Áurea, você que disse que não vinha, vem você mesmo. Áurea, quantos anos tem? 100? A Áurea faz, cada vez que ela faz aniversário, ela conta 5 anos. É 65, 70, 75. Quantos? Que 70, Áurea? Mas ela sempre conta essa história. Mas eu acho que ela tem mesmo, né? Porque... Você é de 46? Graças a Deus. E não me troco por nenhuma novinha ainda. Veja só, a Áurea tem 70 anos. 70 anos. O que a Áurea faz? Não faz nada. Come e dorme. Essa é a ocupação da Áurea. Comer e dormir. E receber sem fazer nada. É o trabalho dela. Tá correto? Está correto. Ela é aposentada, trabalhou muitos anos. É o trabalho dela. Está tudo certo. Deus te abençoe. Amém? Vai na paz. Volta quando você tiver 75 anos, o ano que vem. Quantos estão entendendo uma família normal? Isso é uma família normal. Paulo tem uma coisa com o trabalho, a Bíblia fala muito sobre trabalho. E Paulo diz assim, tem uma coisa muito relacionada com o trabalho. Eu nunca entendi a forma como Paulo lida com isso, mas ele diz assim, quando eu estava com vocês, eu mandei isto, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma, morra de fome.
Se não quiser trabalhar, Paulo diz que não é para comer. Ou seja, uma pessoa que é capaz de se autossustentar e decide ser preguiçosa, que essa pessoa não seja atendida. Quem não trabalha, não come. E essa semana eu vivi esse versículo. O Sinorá está viajando. Thalita casou, Midia casou. Rebeca estava trabalhando. Pessoa que trabalha em casa, não é o dia que ela vai. Quinta-feira, acordei de manhã, fiz café. Fui trabalhar no escritório. Mas eu fiquei pensando no almoço, onde eu vou almoçar? Aí eu falei, eu estava providenciando o almoço para o pessoal que estava trabalhando lá na obra, na igreja do centro. Estava fazendo aqui na cozinha, levar para lá. Falei, vou almoçar com eles. E eles estavam lá na obra trabalhando, quebrando marreta, poeira e tal. Um trabalho manual. Porque na nossa cultura isso é trabalho. Estavam lá trabalhando. 12:10 eu saí de casa para almoçar com eles. Para chegar na obra para almoçar. Eles estavam trabalhando. Mas eu estava com essa roupa. E quando a gente está em obra, quem chega com essa roupa parece que não trabalha. Eu acho que foi isso que eles pensaram. E quando eu cheguei, eles já tinham almoçado. Eles não sabiam que eu ia almoçar com eles. E sabe como é que é o homem trabalhando numa obra? Comeram tudo, raparam a panela. Eu olhei e não tinha sobrado nada. Eu olhei a panela, não sobrou nada. E eu lembrei desse versículo, bem que Paulo diz, quem trabalha, quem não trabalha também, não coma. Peguei as panelinhas deles lá, pus no carro e saí, pensa num homem tristinho. Falei, meu Deus, está na Bíblia isso, eu não observei esse versículo. Aleluia, por quê? Porque... Estou brincando, irmã. Depois eu fui lá almoçar, almocei. Mas só para brincar com vocês, que jamais vocês iriam fazer isso, entendeu? Mas isso é muito sério. Paulo diz que para os preguiçosos não deve haver recompensa. Porque a comida é uma recompensa para os trabalhadores. Ele está dizendo, se é preguiçoso, não deve ter recompensa. Isso é muito sério. Nós precisamos entender esses princípios do reino de Deus. Se não há trabalho, não haverá recompensa. Na família natural e também na família espiritual. Quantos de vocês, creio, já perguntei, que acreditam que vão ter uma recompensa de Deus na família de Deus? Então, se você crê na recompensa, é necessário que você entenda também o princípio do trabalho. Vamos ver como que é esse trabalho na casa de Deus, na família de Deus. Diga assim, o trabalho, bem bonito, o trabalho na família de Deus. Quantos aqui são da família de Deus? Levanta a mão para eu saber para quem eu estou falando. Você é da família de Deus. Então agora vamos pensar no trabalho dentro da casa de Deus, da família de Deus. Mostrei para vocês o que é o trabalho, na família natural. Brincar é um trabalho, estudar é um trabalho. E agora vamos ver o que é o trabalho, como é que faz isso. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. E vendo as multidões, teve uma grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, a seara. O que é a seara, irmãos? O que é a seara? Para você entender, o que é a seara? A seara é o lugar do trabalho, é a lavoura, é o lugar onde se planta. A seara realmente é grande, mas são poucos os ceifeiros. Quem são os ceifeiros? Aqueles que trabalham na colheita da roça. Então Jesus disse, rogai, leiam todos juntos para mim o 38, vamos lá? Rogai, pois... Ok, rogai ao Senhor da seara. Quem é o Senhor da seara? Diga bem bonito, é Deus.
Rogai, pois, ao Senhor, ao dono da seara, que é Deus, para que Ele mande o quê? Só os trabalhadores falam, os preguiçosos ficam com boca fechada agora, eu quero que você me ajude. Que Deus mande o quê? Trabalhadores, diga trabalhadores. Repita com voz de trabalhador, diga trabalhadores. Trabalhadores. Quantos creem que foi Deus que mandou você para essa igreja? Então Deus, Ele olhou e disse, eu preciso mandar para essa igreja trabalhadores. Se você veio da parte de Deus para essa igreja, você é um trabalhador, uma trabalhadora. É isso que que o texto diz. Eu vou enviar trabalhadores para a igreja. Deus enviou para a sua casa filhos com DNA do trabalho. Deus quer mandar para a igreja pessoas com DNA do trabalho. Trabalhadores para a seara. Talvez isso aqui vai chocar algumas pessoas. Nessa família de Deus, como na família natural, os trabalhos são diferentes. O trabalho da Olivia é dormir, ela tem 8 meses, já está dormindo faz tempo, esse é o trabalho dela. Os bebês espirituais podem dormir, bebezinho pode. Chega na casa de Deus, nasce na família de Deus, tem que dormir bastante, faz nada, só dorme, bem bebezinho. Se você nasceu na família de Deus nesse tempo, não tem problema de você dormir, ser bebê. Pode ficar no bercinho, é bebê. Mas não dá para deixar no bercinho um bebê de 35 anos. Brincando de carrinho com 24. Isso na família de Deus é um pouco interessante. A casa de Deus é um lugar de trabalhadores. A casa de Deus é um lugar de trabalhadores. Numa casa que tem crianças, muitas crianças pequenas, só o pai e a mãe trabalham para todo mundo. Mas numa casa em que os filhos já são adolescentes e adultos, todos já começam a trabalhar. Então você não pode estar na casa de Deus 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e todo mundo tem que trabalhar para você, em volta de você. Nós temos uma igreja evangélica brasileira muito infantilizada. Porque nós, pastores e líderes, às vezes temos que trabalhar como verdadeiras babás de muitos crentes que choram o tempo todo e pedem chupeta o tempo todo. E se você não der chupeta, é como uma criança que sai de casa e vai na casa do vizinho. Mamãe, não cuida de mim. Tem muito crente agindo como criança. Eu lembro uma vez, fomos, eu e a senhora corrigir uma das meninas, e ela queria sair de casa chorando lá, papai bateu. Tem muito crente que faz isso. Quando é corrigido numa igreja, vai correndo para outra, pastor bateu. Tá. E aí o pastor vem cá, tadinho, pega um de 30 anos, põe no colo, tadinho. Precisava ser corrigido. Há muita infantilidade hoje na igreja. Não quero ficar nessa igreja porque o pastor disse que eu tenho que trabalhar. Eu não quero trabalhar. Marmanjo, mas não quer trabalhar. É impressionante quando nós fazemos a comparação da família natural da família de Deus. Nós queremos o benefício da família de Deus, mas às vezes nós não queremos o trabalho.
Eu sei de algumas pessoas que foram embora dessa casa porque acham que não, tem que trabalhar demais. Pastor exige demais, tem que trabalhar demais. Paulo diz em 1 Coríntios, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes no parquinho do Senhor. É isso que diz a Bíblia? Diz o quê? Diga, obra do Senhor. Mas diga bonito, obra do Senhor. E eu te pergunto, que obra do Senhor é essa? Que obra é essa? Jesus diz que é para mandar trabalhadores. Agora Paulo diz, olha, vocês devem trabalhar na obra do Senhor. Qual é essa obra do Senhor que eu e você devemos trabalhar? Que obra é essa, meu irmão? A maioria, ou muitos de nós, nem sabemos que obra é essa. Que obra que é essa que eu e você devemos fazer? Essa palavra não é para crianças espirituais. Crianças espirituais não podem trabalhar. Crianças espirituais têm que dormir, têm que ser ensinadas, têm que ser cuidadas, têm que ficar na volta, que nem numa família. E essa palavra não é para crianças espirituais. Se você se sente uma criança espiritual, isso não é para você. A Olivia não está nem um pouquinho preocupada que eu falo que tem que trabalhar. Ela é uma criança. Ela vai dormir, eu posso. Olivia trabalha. Ela vai olhar para mim e vai dormir. Porque esse é o trabalho dela. Ela está fazendo aquilo que ela tem que fazer, dormir. Mas se o pai dela ficar dormindo que nem ela, vai ter problemas. Porque essa é uma palavra não para crianças espirituais. Paulo diz, muitos de vocês já deveriam ter deixado de ser meninos, porque querem ainda o leite, quando deveriam já estar se alimentando com alimento sólido para trabalhar. Nós vivemos numa igreja, eu volto a dizer, muito infantilizada no Brasil. O que é a característica da infância? Me dá, me dá, me dá. Eu quero, eu quero, eu quero. É receber, receber e receber. Essa é a característica da igreja hoje, receber. Se eu falo assim, gente, eu quero orar para você receber uma bênção, o povo corre na frente, você sabe disso todos esses anos. Aqui fica cheio. Mas se eu falar assim, olha, eu agora gostaria de orar para que Deus faça de você um trabalhador na sua seara, uma pessoa que trabalha na obra do Senhor. Aonde estão os trabalhadores? Graças a Deus eu penso que eu também vou ter muita gente. Quando eu falo igreja evangélica no Brasil, eu não estou me referindo a você exclusivamente, eu estou me referindo num todo. O que é o trabalho da obra do Senhor? Que trabalho é esse? Que obra é essa? A obra da família natural, você sabe qual é. Agora, a obra do Senhor, dessa família, qual é o seu trabalho? Primeiro, é um trabalho. Mateus 28, 19 diz assim, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga assim, fazer discípulos, diga fazer discípulos. Fazer discípulos é um trabalho, fazer é uma obra. Fazer é uma obra. Minha pergunta é, você está fazendo essa obra? Você está trabalhando nessa obra? Está na Bíblia para mim e para você. Fazer discípulo, discipular é um trabalho para nós na igreja. Fazer filhos é um trabalho do ser humano que vai constituir uma nova família. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Por exemplo, a Europa está com um problema terrível de população. Porque o egoísmo se tornou tão grande que as pessoas não querem ter filhos. Porque elas querem viver para si mesmas, não querem ter filhos. E algumas nações correm risco de serem dizimadas da terra
no futuro, por causa da densidade demográfica, as pessoas não querem ter filhos. Porque ter filho é uma obra do ser humano na terra. Deus disse: crescer, multiplicar e encher a terra. Esse é um trabalho da família normal. Alguns não podem ter filhos, é totalmente diferente. Vejo muita gente sofrendo, querendo ter filhos e não pode ter. Isso é diferente de você não querer ter filhos. Essa doença também está na igreja. Muitas pessoas estão na igreja, mas elas não querem gerar filhos espirituais. Elas não querem se envolver. Elas falam: pastor, cuidar de gente dá muito trabalho. Dá mesmo, seu pai e sua mãe que o diga. Mas se não fosse o amor e o cuidado e o trabalho do meu pai e da minha mãe, eu não estaria aqui, nem você. Alguém trabalhou para nós estarmos aqui. Agora é a nossa vez. Se você é um crente em Jesus, alguém trabalhou para você ser crente. Alguém investiu, alguém pregou, alguém cuidou de você, deu condições para você converter. Agora é minha vez de trabalhar para os outros converterem. Isso é ter filhos espirituais. Discipulado 1 a 1 é um trabalho nosso, ensinar as pessoas, cuidar das pessoas. Deixa eu falar como é que nós começamos a servir nessa família. Você vai se achar, você já está fazendo muita coisa. Quando você nasceu de novo no reino de Deus, você já está crescendo, você vai entender algumas obras que você vai fazer. Isso que você está fazendo hoje de manhã é digno de elogio. Um dos trabalhos da família de Deus é adorar a Deus. Diga: adorar a Deus. Diga bem bonito: adorar a Deus. Essa é uma obra que nós fazemos para o Senhor, a obra da adoração. Quando você sai da sua casa, você vem a essa casa para adorar a Deus, você está trabalhando na família de Deus. Você está ajudando a família de Deus a realizar esta obra na terra. Muito obrigado por você sentar cada domingo e ocupar uma cadeira nesse culto de adoração. Eu te agradeço. Porque tem muito crente que nem isso mais faz. Mas você é um trabalhador. Não é fácil acordar domingo. Para vocês que trabalharam uma semana toda e estudaram, acordar cedo para vir para cá. Isso é um trabalho duro. Já milhões e milhões de crentes que não querem mais fazer esse trabalho da adoração. E você está fazendo, parabéns, eu reconheço esse valor. Esse é um trabalho. Cultuar a Deus, estar no culto, prestar culto, é um trabalho. Parabéns, parabéns. Eu reconheço o valor da igreja. Eu agradeço o valor dessa igreja. Hoje nós teremos 17 cultos nas nossas igrejas aqui em Curitiba e na Grande Curitiba. E eu sou grato a Deus por você que sai da sua casa. Eu sou grato a Deus pelas pessoas que trabalharam ontem na aliança de membresia. Saíram num horário tão ruim e vieram para fazer a obra do Senhor. Eu sou grato a Deus. Quando você dizima, você está trabalhando na obra do Senhor. Quando você oferta nessa casa, eu sou muito grato a você pelo seu trabalho. Muito obrigado, Deus te recompense. Tudo que nós temos aqui é resultado do trabalho nosso de vocês. Nós estamos abrindo a igreja do centro, vamos inaugurar dia 17 de setembro. É um trabalho duro, precisamos de dinheiro para investir lá, estamos investindo lá. E tudo isso é um trabalho que nós fazemos juntos. Nós estamos, aquelas portas que estão sendo feitas, que você está vendo por todos esses lugares aqui. Cada uma dessas portas custa bastante dinheiro, porque ela é uma porta muito especial, e você está ajudando a fazer tudo isso, para que tenhamos segurança nessa casa. Esse é um trabalho que você faz junto comigo. Quando você entrega seu dízimo e oferta, você está trabalhando na obra do Senhor. Você está ajudando a obra do Senhor. Eu sou muito grato por vocês me ajudarem a fazer isso. Nada nos faltará, porque estamos trabalhando, somos trabalhadores da obra do Senhor. Muito obrigado, Deus recompense vocês. Quando vocês trabalham no acolhimento,
E eu sou muito grato pelas pessoas que trabalham nessa casa, no acolhimento, ou seja, de receber vocês lá na porta. Esse é um trabalho que se faz na casa do Senhor. E eu espero que à medida que eu vá falando, você se encaixe em algumas dessas coisas, que eu te agradeço demais. E isso o caracterizar como um trabalhador, uma trabalhadora dessa casa. Quando você trabalha no estacionamento, você está fazendo a obra do Senhor. Quando você trabalha na igreja de crianças, temos muita gente, temos aproximadamente 80 pessoas que trabalham conosco, edificando a igreja de crianças. Isso é um trabalho na obra, na seara do Senhor. Quando você trabalha no louvor, quando você trabalha na dança, tudo isso é trabalho na casa de Deus. Eu penso que você já está se achando numa dessas tarefas. Quando você, porque trabalhar na obra, tem que saber o que Deus deu de tarefa para aquela igreja, para aquela família. Por exemplo, se você quiser ajudar na minha casa, hoje de manhã, pastor, eu quero te ajudar, quero ajudar você lá na sua casa. Então é necessário você entender o que eu preciso, o que se faz na minha casa. Por exemplo, se você quiser ajudar, eu vou pedir uma ajuda. Você pode, esse horário chega amanhã, você pode ir lá em casa lavar a louça de ontem à noite, de hoje de manhã que ficou. Esse é o trabalho que eu tenho lá para você. Porque eu não lavei a louça ainda. Esse é o trabalho, é o que eu preciso que seja feito. Agora, se você fala, pastor, eu quero te ajudar, mas eu quero pintar a sua casa. Eu não quero pintar a minha casa. Então, você tem que entender o que é que se faz na casa que você quer ajudar. Se você for enviado como trabalhador dessa casa, você tem que saber o que essa casa trabalha para você ajudar. O que Deus nos deu como trabalho para que você possa ajudar. E Deus nos deu como trabalho ter um culto de adoração forte. Diga graças a Deus. E esse é seu trabalho. Deus deu essa casa o trabalho de fazer discípulos. Então, se você quer nos ajudar, faça discípulos. Deus deu a essa casa um lugar de adoração que deve ser cuidado. Você pode ajudar a cuidar dessa casa. O pessoal do acolhimento, eles nos ajudam a fazer isso. Eles estão trabalhando aqui. E você pode achar um lugar para trabalhar. Você pode servir nos ministérios dessa casa. Eu estou falando e enumerando as coisas para que você se encontre aonde você pode trabalhar. Se você não for um bebê espiritual, com certeza. Os ministérios dessa casa, deixa eu falar de alguns. Célula é o ministério dessa casa. É um trabalho pesado que Deus deu a essa casa. O que fazemos na célula? Reunimos a igreja durante a semana. A igreja que nasceu dos dias de Jesus, ela reunia no templo e nas casas. Nós reunimos no templo, já falei, você nos ajuda. Mas não é só no templo, precisa reunir nas casas. Então você precisa frequentar uma célula se você quer ajudar a edificar essa casa. Você pode ser, então, se você vai numa célula, apenas, entre aspas, está só frequentando, você já está nos ajudando. É uma grande ajuda que você faz. Mas se você não frequenta uma célula, você não está ajudando a edificar a igreja que Deus nos deu nos lares. Então, se você veio para ajudar, é necessário que você frequente uma célula. Lá na célula, além de frequentar, você pode ser o anfitrião da célula. Receber a célula na sua casa. Eu, além de frequentar uma célula, eu sou anfitrião na minha casa de uma célula. Isso dá muito trabalho. Quem é anfitrião aqui sabe dessa obra trabalhosa que nós temos para expandir o Evangelho. Colocar a nossa casa à disposição de Deus. Toda semana receber uma célula na nossa casa. Esse é um trabalho. Repartir, como ouvimos domingo passado, aquela palavra maravilhosa. Se Deus vai repartir o céu conosco, a casa dele, Ele está pedindo para nós repartirmos a nossa casa com Ele. Que palavra poderosa foi essa? Você pode repartir a sua casa para ajudar o reino de Deus crescer?
Então, torne-se um anfitrião de células. Você pode se tornar um líder de célula. É um trabalho, é trabalhoso ser líder de célula. Muito trabalhoso. Mas é uma obra que precisa ser feita. Como ser pai e mãe, é muito trabalhoso. É uma obra que nós temos que fazer. Cuidar de pessoas, trabalhar, dirigir uma família, dirigir uma célula. Essa é uma obra. Esse trabalho se faz aqui. Se você quer ajudar, é isso que se faz. Se você foi enviado para cá como trabalhador dessa casa, é isso que se faz. Você pode trabalhar nos encontros com Deus. É uma obra, é um trabalho enorme. É um grande trabalho que se faz. Sinorai está em Brasília com uma equipe trabalhando. Trabalham muito essas mulheres, esses homens. Vai ter encontro de homens agora nos próximos dias. É um grande trabalho nessa casa. Muito trabalho nessa casa. Você pode trabalhar no encontro com Deus. Você não tem que trabalhar em tudo, irmão. Por favor. Nem é possível. Mas você não pode estar nessa casa e não estar em alguma dessas coisas. A não ser que você seja bebê. Eu vou entender. Ou a não ser que você esteja doente. Eu também vou entender. Porque quando um adulto está doente, ele não trabalha. E eu entendo. Ou você é bebê, é novinho, ou você está muito tempo na igreja e está doente. Pessoas doentes não pode dar trabalho para elas, porque elas estão doentes. Gente doente não trabalha. Mas se você é são como eu, então você vai se achar alguma dessas coisas. Se você não está, você vai poder se achar. Você pode trabalhar, vai ter rede de homens. É um grande trabalho. A juntar os homens, servir os homens, rede de mulheres. Sinorai tem um grande congresso de mulheres daqui a 2 meses, muita gente trabalhando. Na rede de jovens, na rede de adolescentes. A Áurea é uma mulher muito simples, você sabe. Eu falei dela. A Áurea não sabe ler, né, Áurea? Ela não sabe ler a Bíblia. A Áurea é analfabeta. A Áurea não pode liderar uma célula. A Áurea não pode ministrar no encontro com Deus. Mas a Áurea achou um lugar para servir nessa casa. Um lugar. Ela chega mais cedo todo domingo. E ela, já não sei onde está ali. Peguei, porque não sei onde eu pus o meu agora. E daqui. Obrigado. A Áurea, ela chega mais cedo para fazer uma coisa muito simples nessa casa. Ela põe esse informativo em cima da sua cadeira, para que as informações cheguem para você. Você viu, eu cheguei aqui, ela veio aqui na frente e trouxe o informativo para mim. Isso é uma coisa muito simples. Você pode, hoje à noite, vir ajudar no batismo, ajudar as mulheres a tirar aquela beca molhada e dobrar. Você pode ajudar muito. Tem muita coisa para fazer. Você pode participar do musical do final do ano, tantas pessoas. Talvez seja só isso que você vai fazer esse ano, eu já estou feliz. Estou feliz, gente. Por favor, entenda isso. Se você fizer uma coisa, eu já estou feliz, como um pai que vê seu filho crescendo. O que eu não gostaria de ser um pastor de uma igreja, onde pessoas que estão na fase de poder trabalhar, se tornam ociosos, espiritualmente falando, e preguiçosos. Você pode ajudar no Clube do Tempo. É uma coisa tão grande e necessária que nós precisamos fazer para ajudar as pessoas idosas a ter um lugar de honra na casa de Deus. O que é que você está fazendo? Estou falando de obra, de trabalho. O que você está fazendo dentro dessas coisas que eu falei? Jesus nos ensinou a servir. Servir é trabalho. E Ele fez isso pelo exemplo. Ora, antes da festa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam nesse mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e ia voltar para Deus, levantou-se da ceia,
tirou as vestes e tomou uma toalha e cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Este serviço era um trabalho pesado nos dias de Jesus, mas era um trabalho. Depois que lavou os pés e tomou as vestes e assentou-se outra vez à mesa, disse: vocês entendem o que eu estou fazendo? Vocês me chamam de mestre, Senhor, e vocês falam bem porque eu sou realmente. Ora, se eu sou o Senhor e mestre e vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que eu fiz, vocês façam também. Jesus deu o exemplo do trabalho, de ser um servo. Tem uma frase bem comum que você conhece que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Quem serve, serve, quem não serve, não serve. O que podemos aprender desse texto? Jesus nos ensina a trabalhar. Paulo também ensinou muito sobre o trabalho. Ele diz: eu de muita boa vontade gastarei, me deixarei gastar, pelo bem das vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. A graça era um combustível para Paulo trabalhar na obra de Deus. Por isso ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo está falando de trabalho. A graça me faz trabalhar. Eu não trabalho para alcançar o favor de Deus. Eu trabalho porque eu já alcancei o favor de Deus. Eu trabalho com uma forma de gratidão pelas aptidões que Deus me deu. É por isso que eu trabalho. E é por isso que Deus me permitiu, eu penso, compartilhar essa palavra com vocês. Eu estou desejoso de, ao estar com vocês mais perto, mudar e bastante o foco da Shalom. Quero contribuir para que a igreja brasileira mude o foco. Uma igreja que vai deixar de ser como criança apenas querendo receber, mas uma igreja que já trabalha e vai trabalhar ainda muito mais. Uma igreja que vai deixar as coisas de menino, como fala Paulo aos Coríntios no capítulo 3. Quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino. Mas agora que sou homem, deixei das coisas de menino e eu me comporto como um homem. Meu desafio hoje de manhã é para ter uma igreja que seja adulta diante de Deus, que se multiplique, que trabalhe e que faça o reino de Deus crescer. Se você é um bebê, eu vou ter toda a paciência para esperar o seu crescimento. Se você é adulto e está doente, faremos de tudo para que você seja curado na casa de Deus, para que você possa trabalhar na obra de Deus.